26 de abril, domingo de 2026. Deixa eu orar por você. Lembrando que nós estamos em uma campanha muito abençoada, onde Deus determinou a nossa vitória através de atos proféticos, através da leitura da palavra, através do jejum e através de congregar com fidelidade. Então, os atos proféticos são atos que despertam no reino espiritual. O poder de Deus sobre as nossas vidas. Por exemplo, esse propósito de decretar todos os dias, aquele decreto que foi entregue aos membros desse ministério, é um decreto onde você se fortalece. Quando você lê, você se fortalece, é alimento para a tua alma, é despertamento da sua fé. A fé é quando você lança o ato, quando você crê, quando você entra em posição de crer, de batalha, com toda certeza você vence, porque quem é que está na batalha? É o general de guerra chamado Deus. Então o decreto é para isso, para você se fortalecer através de decretar, determinar a sua vitória. Então você se fortalece e no reino espiritual você gera uma ação para gerar uma reação. Você está ali exercitando, malhando a sua fé, todos os dias decretando a sua vitória. E o vaso cheio, que é o tema, para ter uma vida transbordante. Você está fazendo essa obra, porque a fé sem obra é morta. Você está realizando essa obra? Quero ler uma palavra aqui que vai definir para a tua vida o caminho aonde você tem que passar para que Deus possa manifestar o poder dele e você prosperar. Um caminho de prosperidade em todas as horas, em todas as áreas e todo sentido falando. Então, segunda crônica, a palavra de hoje, fica capítulo 20, versículo 20, que diz assim, e pela manhã cedo, olha aí, são exatamente aqui agora, sabe que horas são? 4h40, domingo, 4h40 da madrugada, e eu estou aqui orando por você. Segunda crônica, capítulo 20, versículo 20 diz, e pela manhã cedo, como eu estou aqui, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas, e serei próspero, e prosperarei. O que é que eu quero falar para você? Josafá era um profeta de Deus. Abaixo da cobertura de Josafá, abaixo de Deus primeiro, depois abaixo de Deus Josafá, que é o cabeça, que é vou falar que o cabeça é Jesus, mas que é o pescoço de Jesus, vamos supor, o pescoço da igreja, porque o cabeça lança para o pescoço e o pescoço desce o alimento para o corpo, para os membros do corpo. Então, abaixo de Jesus, abaixo de Deus, o grandão da Galileia, que é o pescoço, vamos repetir isso, que era Josafá, e ele lançou aquela palavra porque Deus lançou de lá de cima. Então ele lançou aquela palavra e disse, vou repetir, e ele disse assim, e saiu bem cedo, e disse assim, ouve-me, ó Judá, e vós moradores da terra e de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, a mensagem que Deus mandou ele falar, e que estareis seguros, e crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Então Josafá liderava aquele povo que estava ali, não sei quanto a quantidade, mas aonde o profeta ia, o povo estava ali, debaixo da cobertura do homem de Deus, trazendo uma revelação poderosa. Porque abaixo do Deus vivo, todo-poderoso, existe um líder que lança aquela palavra junto com a tua palavra, com a tua oração. O que acontece? Deus move, Deus sela a vitória, Deus dá a vitória. Não estou dizendo que Deus não ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas orações, mas com concordância. Até as orações que a gente fizer tem que ter concordância. Aí você vai pedir uma orientação ao seu líder, ao profeta. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Para que tua vida venha prosperar em concordância com teu líder. A Bíblia diz, seja submisso
aos vossos líderes, que velam pelas vossas almas e hão ter de dar conta da sua vida naquele grande dia final. E se você, que Deus te deu a sua liderança, e você corre atrás de outros, pedir oração, vai ter uma confusão espiritual. Porque cada pastor tem as suas ovelhas. Cada pastor tem uma ordenância de Deus para adornar aquele rebanho, através da palavra de Deus. Cada pastor vai dar conta de suas ovelhas. Agora tem ovelhas, porque eu vejo, não é ovelha, é bodes. Né? Vai para várias igrejas, não dá satisfação ao seu pastor, não pede a benção. O que está acontecendo dentro das igrejas é isso aí. O inimigo está espalhando discretamente. Ele usa a própria palavra de Deus para espalhar. Mas o profeta, que é o profeta amando do Senhor, ele usa a palavra de Deus para juntar e não espalhar. Porque no mundo, meus filhinhos, olha o que Deus está falando, tem muitos falsos cristãos, falsos profetas e até mesmo falsos líderes, que até prega a palavra de Deus, porém prega para poder enganar, para poder roubar, para poder disfarçar. E o que mais existe hoje em dia é isso aí. Você pode ver, você tem uma congregação, se você tem uma congregação, tem um pastor que Deus te colocou ali na posição, e vai para essa congregação, e faça amizade nessa congregação. Aquele pastor ali vai te tratar bem, mais até do que o seu pastor, mais até do que o seu pastor vai te tratar bem. Ele é novidade, ele começa a falar palavras, daqui a pouco ele começa a atrair você, convidar você para louvar, para pregar, e ele vai te arrastando. Ele não tem aquela consciência, não. Ela já está debaixo de uma autoridade pastor, né? Vai ser sincero com Deus. Não, minha filha, você já tem um pastor, vá lá ficar debaixo do seu pastor. Você avisou o seu pastor que está aqui, então ele vai fazer as perguntas, entendeu? Então o pastor verdadeiro, ele vai pregar a verdade, ele vai ser sincero, honesto. O pastor falso não, ele vai ser malicioso, ele vai te puxar para a igreja, ele vai dizer que o tempo acabou lá na sua igreja, ele vai dizer, você contar alguma coisa lá da igreja, a primeira coisa que ele vai falar, vixe, é mesmo, então sai dessa igreja. Ele não vai dizer assim, não, irmão, suporte mais, porque é a tua igreja, a Bíblia diz com um bom suave. Ele não vai falar isso, ele vai ser malicioso. Então vamos vigiar e orar para que a gente não caia em tentação e a gente venha procurar o lugar que nos agrada e ficar longe de Deus. A gente tem que estar no lugar que Deus colocou e a gente tem que suportar as lutas, as diversidades, no lugar que Deus nos colocou. Né? Se fosse assim, na Bíblia, as lutas que estavam tendo ali, os 300 gidões, que eram muitos soldados tal ali, eles podiam fazer o quê? Não, vamos fugir que aqui tem confusão. Não, Deus levantou a gente e nos colocou. A Bíblia diz em Mateus 10,16, na verdade 16,10, disse assim que Deus ia pregar algumas ovelhas e colocar em meio aos lobos para poder a gente fazer a diferença naquele lugar. Nós somos ganhadores de almas. Agora, se a gente quer sombra e água fresca, então é melhor a gente pedir a Deus para nos matar e nos levar para a glória, porque lá vai ter sombra e água fresca, lá vai ter tudo de bom. Mas a nossa morada não é aqui, e não adianta a gente fugir dos planos, dos propósitos de Deus. Se Deus colocou em tal lugar, é tal lugar que Deus quer te honrar. Mas Ele quer te honrar o quê? Você suportando, enfrentando, guerreando e sendo defensor do Evangelho de Cristo. Então vamos levar como extremo a palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente não venha se perder. Para que naquele dia a gente venha dizer, mas eu profetizei, mas eu louvei, mas eu preguei, mas você praticou desobediência, iniquidades. Vamos orar. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, o pedido que eu te faço é único. Abre nosso discernimento espiritual. Nos mostra a verdade, a realidade. Não deixa a gente ser enganado, nem confundido pelo nosso inimigo, Pai. Que às vezes o nosso inimigo está mais perto do que a gente imagina, assim. Tentando, meu Deus, tirar a gente do teu plano, da posição, do teu propósito. Para ficar longe do teu propósito, Pai. Para que a gente venha perder a nossa salvação. Se o Senhor nos colocou no lugar A, temos que produzir, frutificar no lugar A. Se o Senhor nos colocou no lugar B, nós temos que produzir, frutificar no lugar B. Mas nós queremos, meu Pai, entendemos e precisamos, meu Deus, compreender, Pai, discernir a Tua palavra, discernir a Sua voz. A Tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão minha voz e me seguirão.
É que eu te peço nessa simples oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Aqui quem fala é o apóstolo Ari Santana, da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida. O poder de Deus e a palavra está aqui. Que Deus abençoe a todos.